Boa noite, pessoal. Hoje eu falarei do episódio 10 de ReZero. E, bom, hoje o episódio começa com o Subaru louco, né? Tendo uma crise existencial. Afinal, ele não sabe o que é ou não é real. Com isso, né? Depois de Coringar ter essa crise, o Subaru simplesmente esconde o corpo da Meili que ele havia acabado de enforcar e matar, né? E ao sair do lugar, ele acaba se deparando com a Emília. E a Emília, né? Acaba percebendo que ele tá um pouco diferente do usual. Mas que ele tá mais cansado e estressado e tudo mais, né? Com isso, né? Depois deles conversarem e tudo mais, a Run acaba indo até eles para irem até a biblioteca, onde é informado pela Beatrice que apareceu o livro da Meili, indicando que ela havia morrido. E os outros, né, discutindo entre si, acabam optando por deixar o Subaru ler ao invés da Emília, né? Afinal, a Emília é mais inocente, talvez ela sofresse mais com essa questão de ver o passado da Meili, ver a morte dela, os caralho é a quatro, aí fica um pouquinho complicado. Bom, após a Emília ficar triste e preocupada, né, com a questão do Subaru, todos decidem que quem lerá o livro, né, será o Subaru. Com isso, ele vê o passado da Meili, que a gente já conhece, né, que ela já havia comentado, mas agora de forma ilustrada, né, que é mostrado e tudo mais no anime. Então eu não vou me prolongar muito, que é algo que a gente já conhece. Mas, resumidamente, tem toda a questão dela ser criada por Kaiju, a Elsa chega, acaba matando os Kaijus que cuidaram dela, e a Elsa que acaba por cuidar da Meili, né. Aí, com isso, ela é traumatizada pela rapariga da capela, né, que ela biscate. Aí depois de um tempo o Garfield mata a Elsa, como vimos nas temporadas anteriores, e é cortado no anime uma cena, mas pelo menos no Break Time é mostrado que a Meili fica bastante triste e chega até a chorar por conta da morte da Elsa, porque é como se fosse uma figura materna, né, indiretamente, alguém que cuidava dela, então é como se fosse da própria família. Com isso, né, ela acaba ficando meio que sem rumo, não sabendo o que ela quer, ou até mesmo como viver a partir daí, né, afinal ela sempre viveu na sombra de outros, né, como da Elsa e tudo mais. Sendo assim, ela viu a oportunidade perfeita de ir na torre encontrar respostas, mas quando ela procurava pelos livros, ela se depara com o Subaru. Aí ela acaba ficando meio sem jeito, né, achando que ela tinha sido, entre aspas, percebida, por assim dizer, as intenções dela. Mas o Subaru não percebeu nada, né, pô, como é que ele vai manjar? Ele não ele não consegue prever o futuro, pô, não consegue ler os outros. Mas então, quando ela volta, né, pra ver se ele já não tava lá, o Subaru continua lá, só que aí já não era o Subaru em si, era quem havia tomado o corpo dele, né? Que pela voz e tudo mais, pela dublagem, provavelmente é o Bispo da Gula. Que o Bispo da Gula o bicho é safado, mano, bicho filha da puta. Ele promete que irá fazer ela encontrar o sentido da vida, vai nessa, é o capeta aí, ó, filha da puta esse bicho, mano, é o demônio. Satanás, acelele, adezelele. Com isso, né, no dia seguinte, após ela meio que ser, entre aspas, entendida pela Gula, né, eu acredito assim, ele deve ter alguma habilidade, inclusive, de saber a memória, mano, porque não é possível. Bom, com isso, né, no dia seguinte acontece aquela cena do episódio anterior, que é ela chegando no ouvido do Subaru e perguntando até onde ela poderia levar o que ele falou ontem como verdade, né. Com isso, o Bispo da Gula acaba tomando o corpo do Subaru após essa pergunta, e no final o Bispo da Gula acaba matando a Meili. Após, entre aspas, né, o Subaru voltar do livro, né, ele acaba ficando um pouco pirado. Na cabeça dele, ele acaba vendo e ouvindo a Meili. Inclusive, enquanto o pessoal tá lá discutindo e tudo mais sobre como foi o que ele viu, ele acaba mentindo sobre ter visto a morte dela no livro. Ele fala que não chegou a ver. E o pessoal acaba conversando entre si o que poderia ser feito com a Meili, né? Se eles iam tentar encontrar o corpo dela e tudo mais. A Shaula, inclusive, até pergunta se ela deve procurar pela Meili. E o Subaru responde que sim. Aí a Shaula deixa meio que entendido, né, que ela sabe o que aconteceu entre a Meili e o Subaru, né. Com isso, a Meili fica falando sobre o livro dos mortos, né, dentro da cabeça do Subaru, atiçando o Subaru pra matar todos e conseguir descobrir a questão da verdade, né, quem possivelmente poderia ter traído ele, que havia empurrado ele da escada e tudo mais, pra saber em quem ele poderia confiar. Afinal, como ele tá perdido e sem memória, né, isso ajudaria, entre aspas, pra ele descobrir sobre todo mundo também. Quem seria essa questão desse traidor. Com isso, né, ele acaba pensando inconscientemente na possibilidade por um momento de matar todo mundo, mas acaba não cedendo, né? Inclusive a Meili até fala que ao matar uma pessoa, isso acaba se tornando um hábito. Todo mundo agora reunido acabam sabendo que a Meili morreu, né? Tanto o Julius, a Anastácia e a galera, e eles acabam discutindo entre si para saber o que eles poderiam fazer, se eles realmente iam continuar procurando e tudo mais, por conta que eles já procuraram em todos os cômodos e não encontraram
perguntaram absolutamente nada sobre ela. Decidem não continuar procurando. O Subaru, inclusive, até mente, falando que a prioridade deveria ser outra e que a Meili até mesmo gostaria que fosse assim, né? Metido na cara dura. E a Meili até mostra até a cena dela. Ah, entendi então, beleza. Que é essa cena aí, ó. Bom, com o incômodo, né, de o pessoal não ter encontrado o corpo da Meili, depois de um tempo deles terem conversado e tudo mais, o Subaru vai ver o local onde ele havia deixado o corpo da Meili. Com ele indo até o lugar, né, ele acaba sendo visto pela Batrashi, que ele acaba pedindo para ela ficar em silêncio enquanto ele vai até o lugar. E chegando lá, o Subaru percebe que o corpo da Meili não está mais onde ele havia deixado. Aí, logo após, ele é encurralado pela Ran, que é revelado que ela tinha utilizado o poder para ver através dos olhos da Batrashi, ou seja, a Ran já estava meio que desconfiando do Subaru. E bom, o episódio de ReZero vai terminando por aí, e com isso temos algumas informações, né, que provavelmente quem tá possuindo o corpo do Subaru é o Bispo da Gula, e também que bem possivelmente a Shaula tenha se livrado do corpo, né, pelo que ela deixou a entender. Ela procurou, achou o corpo e escondeu. Rapaz, a Shaula tem um lado meio obscuro também, né. Bom, com isso o vídeo vai terminando por aí, mas antes eu quero deixar um recadinho. Bom, recentemente o dublador Clécio Souto, ele anda passando por um momento difícil. Infelizmente ele está com depressão, né? E o médico recomendou ele a ficar afastado da dublagem. Por conta disso, ele vai precisar de um tempo para poder se recuperar e tudo mais. E como a dublagem é o ganha-pão dele, ele vai ter que ficar afastado um pouco do trabalho, ele precisa se manter estável. Por conta disso, o médico recomendou a ele fazer uma vaquinha e tudo mais. E é mais por conta disso que eu estou deixando esse recado no final do vídeo. Afinal, o trabalho de dublagem é algo que eu realmente gosto bastante. Inclusive, ele é um dos dubladores que eu acho muito foda. Eu gosto demais dele e diversos outros também, né? E ver uma das pessoas que admiro nesse ramo estar passando por essa dificuldade deixa um pouco comovida, né? Sendo assim, eu vou estar deixando o Instagram dele aqui na descrição do vídeo para vocês conseguirem acessar, saber mais sobre essa questão e até mesmo, se possível, ajudá-lo. Desde já, peço desculpas por tomar um pouco mais do tempo de vocês. Muito obrigado por estarem me acompanhando e tchau, tchau.